Mas o que nós queremos saber é o que é a vontade. Porque em todas as obras vamos identificar que a vontade e o pensamento são as duas potências que temos. O conhecimento e o sentimento são as duas asas. Mas o que é isto? Leon Denis, dando sequência, já que na codificação, por ser o início, a base, não achamos maiores detalhes. Ele diz que a vontade é o espírito em ação. Fernando Miramês de Olivídio diz que enquanto a vontade não abraçar a mente por completo, assumindo a responsabilidade, transformando-se em pensamentos, em ideias, nada haverá. E Emmanuel diz que a vontade é a gerente da mente. Mas o que é a mente? Então nós vemos que na obra Pensamento e Vida de Emmanuel, ele diz que o mecanismo da mente é composto inicialmente de 4 alavancas, de 4 potenciais que são essenciais em nossas vidas, nesses mecanismos que vamos citar. A alavanca dos desejos, da inteligência, da imaginação e da memória. Com esses 4 potenciais, já que na obra Pão Nosso ele diz que há no fundo de cada mente uma vasta rede de potenciais reclamando trabalho, potenciais de sublimação e de progresso. Quando nós, com a ação de nossa vontade, ou digo ainda, antes da própria vontade, como diz Joana de Ângeles, quem acorda a vontade é a coragem. E a coragem, segundo Emmanuel, traz em si a essência divina, o conteúdo que eu quero trabalhar. E quando a vontade abraça a mente, ou aciona o mecanismo mental, ou o laboratório mental, que é muitas vezes confundido com a energia mental, e é muito diferente uma coisa da outra. Um é o mecanismo, outro é a matéria-prima. Outro é as minhas ideias que eu quero trabalhar dentro do próprio laboratório. Outro ainda são os objetivos e os resultados que eu vou colher com este mecanismo. Então vamos analisando bem devagar a sequência dos pensadores que vão entrar nesse enredo das obras, para ser mais exato, as pesquisas desses mestres, já que os ensinamentos estão fragmentados, porque o próprio codificador, a sua primeira tarefa foi buscar o que já havia em toda a humanidade. Por isso, o ensinamento é universal. Qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tendo ou não a crença, pode receber. Porque os espíritos buscaram em todas as filosofias, ciências e religiões da época o que já existia. E após esta base começou o codificador a interrogar a falange Espírito-Verdade para preencher as lacunas daquilo que não era compreendido. Era conhecido o mecanismo, ou melhor, a reencarnação na teoria. Os judeus sabiam. Nicodemos, que era o mais intelectualizado da época, Jesus tentou explicar, ele não compreendeu. Então ele sabia que existia a reencarnação, mas não sabia o mecanismo. E Allan Kardec foi perguntar sobre o mecanismo, como se dá o mecanismo da reencarnação, por exemplo. Mas hoje o que está em pauta é saber o que é a vontade, o pensamento, a matéria-prima que vou usar e como eu aciono tudo isso. Porque o Espiritismo mostra o que é, para que serve e como usar. Porque ele é, segundo Viana de Carvalho, na obra Atitudes Renovadas, Joana de Ângeles relembrando uma frase que ele disse quando encarnado, o Espiritismo é a filosofia, ou melhor dizendo, o Espiritismo é a ciência da filosofia, a filosofia da religião e a religião da ciência. Há outros companheiros, como Divaldo, diz que o Espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Ou seja, mais uma vez, é o ensinamento universal. Por isso é um campo neutro, segundo o codificador e a falange Espírito-Verdade, onde nós podemos congregar ou congraçar todos os credos, de todos os meios, para discutir assuntos que é do interesse de todos.
porque o Espiritismo não é uma religião, é uma filosofia de liberdade, que nós podemos libertar o pensamento e chegar às conclusões que for possível, mas não prova coisa nenhuma. A ciência nos dá a capacidade ou os meios para comprovar se o que pensamos, se o que arquitetamos, se o que descobrimos pela investigação, através do livre pensar, funciona na prática. E o código de ética e moral que Emmanuel preferiu chamar de fé vivenciada e não apenas raciocinada, onde ele diz: o Espiritismo é uma filosofia, uma ciência e uma fé libertadora. Porque a filosofia nos consola, a ciência nos esclarece, mas só a vivência nos liberta. E Allan Kardec, na obra Viagens Espíritas, de 1862, chega à conclusão que o egoísmo é a exaltação da personalidade e a caridade é a sublimação da personalidade. Então, no Espiritismo, a proposta essencial é iluminar e libertar consciências, e a caridade fundamental é a sublimação do ser, e não apenas dar coisas, que isso foram dos espíritas e não do Espiritismo essa proposta. Viajaremos então na obra de Emmanuel e André Luiz, homenageando Chico pelos seus 100 anos. Mas falando da obra, e pela obra se conhece o autor. Então vocês podem ir imaginando a sua capacidade conforme nós vamos citando as obras e os espíritos. E ao mesmo tempo, a homenagem a Allan Kardec e a Falange Espírita Verdade. Não é uma homenagem simples, é uma gratidão eterna, porque através dessa doutrina tivemos a condição de conhecer quem somos, a nossa origem, a nossa natureza e a nossa destinação, a ponto de curar-se fisicamente, psiquicamente e ampliar gradativamente o ser eterno que somos, e não mais adoecer, porque curar, eu digo a vocês, não é vantagem nenhuma, porque Deus não criou doença. Bom mesmo é não adoecer. Perdoar não é vantagem nenhuma, porque só perdoa quem se ofende. Bom mesmo é não se ofender. Por isso que Chico chegou à conclusão e à condição de dizer: eu lhe perdoo mesmo antes de me ofender, porque ele sabia antes de ser ofendido que a pessoa já vinha com as pedras na mão. Assim sendo, a proposta de hoje é compreender a terapêutica espírita e a sua aplicação prática, aquilo que está ao alcance de cada um de nós. Porque, como diz no Livro dos Espíritos, diz que nós podemos sempre vencer as suas más inclinações com seus próprios esforços? Sim, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, com pouquíssimos esforços. O que lhe falta é a vontade. Como eu disse no Livro dos Médiuns, vemos a vontade em ação. Nós podemos criar os elementos, mas não sabemos ainda o mecanismo. Como eu disse na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, além de mostrar na obra O Livro dos Médiuns que nós podemos criar esses elementos, diz que nós temos um grande poder fluídico normal. Mas se juntado a esse grande poder fluídico normal a uma fé, e a fé, a base dessa fé é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. E eu acredito que o meu bolo vai dar certo porque eu tenho certeza. E eu só tenho certeza se eu conhecer não apenas a receita, os ingredientes, mas os meus sentimentos e pensamentos que podem interferir nos mesmos. Nos maiores detalhes ou nos menores detalhes, toda a sequência, o início, o meio e o fim da minha tarefa. E nós vemos na obra Céu e Inferno, quando alguém usa desse potencial para socorrer alguém, ele pede que essa pessoa seja esclarecida com palavras bem conduzidas, porque ninguém fez aquilo com ele. Deus não castiga, não pune, não obriga, não proíbe, não impõe, só que também não dá prêmios e não perdoa. Não perdoa porque não se ofende, não dá prêmios por ser a cada um conforme as suas obras.
E nós vemos em A Gênese que nós podemos construir moléculas saudáveis, átomos, e transferir para o universo de outrem, se nós quisermos auxiliar. Mas lá mesmo diz que o ideal é despertar os potenciais que existem no outro. Já que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, afirma que o máximo que Deus permite que alguém faça por nós é nos inspirar. Porque se alguém fizer a obra por nós, ele é que crescerá. Porque se eu fizer o bolo para vocês, a cada dia eu vou ficar mais especializado em confeccionar este bolo. E a cada dia vocês vão ficando mais dependentes do mesmo. André Luiz, iniciando a sua obra, investigando exatamente esse mecanismo, na obra Nosso Lar, em 1943, a nossa irmã veneranda, falando sobre o pensamento, afirma que nós podemos criar elementos de bem ou de mal pela ação de nossa vontade, de nosso pensamento, aliado aos nossos sentimentos. Só que uma vez criados esses elementos, nós somos obrigados pela lei a nutri-los, são nossos filhos. E não dá maiores detalhes no momento. Ele segue o estudo em 45, na obra Missionários da Luz, analisando que esses elementos criados, tanto para o bem ou para o mal, segundo o que lá estava, são os causadores das mais terríveis obsessões. E ele diz que o vampirismo é composto por as entidades que vampirizam. São entidades criadas pela mente, vírus psíquicos, larvas psíquicas. E questiona a Alexandre, um dos seus instrutores, se a obsessão começa de uma mente externa, perturbando a mente interna, ou se é da mente interna atraindo o externo. E ele diz que começa do nosso íntimo atraindo o que está externo. Então quem são os obsessores de fato? São quem está fora ou quem está dentro? Conclui vocês. E ele termina dizendo que o mais potente antídoto contra o vampirismo é a oração. Mas ele começa a discorrer sobre o mecanismo da oração, não o balbuciar de palavras que nós repetimos muitas vezes sem pensar, apenas por desencargo de consciência. Mas ele mostra a oração de uma jovem através de sua mente saindo fascículos de luz e entrando no universo do ser a quem ela desejava auxiliar, mas não chega à conclusão de maiores mecanismos. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.